Tem uma aula lá que eu ensino a fazer o som binaural. O que é o som binaural? Você é uma frequência do lado direito, uma frequência do lado esquerdo, o seu cérebro, ele cria uma terceira frequência. Então, lá você aprende a fazer isso e fazer um áudiozinho, e aí vocês podem mandar esse tratamento para o seu cliente. É um tratamento muito exclusivo, porque vocês vão medir e encontrar a frequência que a pessoa está precisando ali, tá? Então, você pode fazer um tratamento para limpeza de crenças limitantes. As frequências prontas, que já vêm, elas têm frequências de florais, têm frequências de óleos essenciais, tem frequências para vários tipos de vírus, de bactéria, de infecção. Então, é bem legal que já são frequências prontas. Então, isso tudo a gente vem trazendo aí para o grupo, porque a gente divide, tá? É um grupo bem movimentado, o Terapeuta Hertz, tá bom? Então, ele é no Telegram, porque lá no Telegram fica tudo gravado lá. Então, quando vocês entram na plataforma, vocês podem acessar o que já foi falado lá no grupo, e o que foi baixado lá de material entre as pessoas, tá bom? Eu vou começar aqui. Então, hoje a gente vai estar falando aqui, eu vou falar com vocês sobre a linfa. Nós vamos falar sobre o sistema linfático e doenças ligadas ao sistema linfático. Metafísica da saúde e alguns tratamentos aí que a gente pode fazer. Mas o que é linfa? Então, na alquimia, tudo se divide em três substâncias, que é o sulfur, o sal e o mercúrio. Então, tudo no universo, segundo a alquimia, se resume nas três substâncias. Quando a gente fala da linfa, é como se ela representasse o sal. Ela está ligada também ao nosso sistema aí, linfático. Então, quando a gente fala de suor, lágrimas, se você for ver, a lágrima é salgada, o suor também é salgado, todas as toxinas, quando a gente chama dos emuctórios naturais, né, do corpo. Então, chorar é um emuctório natural, vomitar é um emuctório natural, diarreia é um emuctório natural, e suor é um emuctório natural. Então, as pessoas que têm esses problemas linfáticos, circulatórios, eles têm esse emuctório meio travado. Então, retém muito mais água, são pessoas que têm problemas circulatórios. Então, na alquimia, a gente trata como se fosse um excesso de sal, que é o que? A parte emocional da pessoa que fica aí entupindo essas saídas, né? Que são os banheiros, que a gente chama dos emuctórios natural. A linfa, ele é um líquido coagulável que geralmente possui uma cor meio transparente. Quando a gente ingere muita gordura, esse líquido ele fica numa cor meio esbranquiçada. Ele tem uma reação alcalina e ele ajuda na circulação dos vasos linfáticos. E ele fica entre os espaços entre as células. Então, quando a gente fala assim, retenção de líquido, é isso. É aquele espaço entre as células que a gente retém lá, aquele acúmulo de água, ele fica, a linfa, ela é esse acúmulozinho de água que fica ali. Então, quando você faz uma drenagem linfática, é feita toda uma massagem, né, numas manobras, em pontos específicos que ficam entre as axilas, virilha, que é onde tem os nodos, né, que fazem como se fosse um ralinho ali, né, para poder mandar essas toxinas para fora. Então, a linfa é um líquido, ela é bastante semelhante, ela serve para a construção do sangue. Então, o que ele faz, né? A linfa, ela é como se fosse o sangue, só que ela não tem os glóbulos vermelhos. Então, é constituída por glóbulos brancos, conhecidos também como os linfócitos. Então, a linfa ela é gerada por proteínas, glicose e oxigênio. Mas por que você está falando isso? Está ficando meio difícil. Então, vocês vão entender. Porque, por exemplo, lá no Frex, a gente tem muito tratamento para câncer, tá? Então, às vezes, ao mesmo tempo que a gente trata a doença em si, a gente pode entrar com um tratamento revitalizando algumas áreas do corpo da pessoa para que ela mesmo tenha a própria imunidade dela, aumentando aí o poder do corpo dela estar respondendo às doenças. Então, a função da linfa é ajudar a drenar o excesso de água e de resíduos do organismo.
Então, por exemplo, se você está atendendo um cliente que ele faz um tratamento agressivo de câncer, por exemplo, ele precisa jogar essas toxinas para fora. Então, quando a gente trabalha energizando o sistema linfático dessa pessoa, a gente está ajudando ele a tirar, né, fazer sumir com esses resíduos aí do organismo e ajudando ele a ter a imunidade dele de volta, tá bom? Então, o sistema linfático, ele combate infecção, ele é maravilhoso. Então, se a pessoa, por exemplo, Covid, resfriado crônico, alguns tipos de infecção, a gente pode estar trabalhando o sistema linfático. Por quê? O sistema linfático, ele ajuda na parte toda a imunidade da pessoa. Então, é bom entender, né? O caminho da cura. Então, quando a gente fala como terapeuta, a gente vai trabalhar a doença, mas se a gente entende o caminho da cura, eu posso fortalecer algumas áreas, ajudando aquela pessoa, fazendo com que o próprio corpo dela crie, né, o sistema aí dela para poder curar mais rápido, tá bom? Vamos lá. Eu vou rodar um videozinho aqui. Sem a linfa, a gente não tem imunidade. Quem protege o nosso corpo de inúmeras doenças são as linfas. Então, elas são responsáveis por controlar os líquidos que ficam entre as células e o sistema linfático. É um dos nossos banheiros. Então, é onde a gente joga as toxinas que não servem aí para que ficam atrapalhando o nosso corpo, elas têm que sair pelo sistema linfático, tá? Então, o caminho que as linfas fazem, ele se chama sistema linfático. O sistema linfático, ele tem uns nódulozinhos, ele é como se fosse uma rodovia. Então, se tem algum lugar lá que está bloqueado, essa linfa ela não flui. E aquela parte do corpo pode ser desde a ponta do dedo da mão ou a ponta do pé. Às vezes você vai ouvir um cliente seu falar assim: ah, eu durmo e acordo com o braço dormente. Ah, eu tô com um problema que meu pé às vezes fica formigando. Então, isso também é relacionado ao problema linfático, tá bom? O sistema linfático, ele tem duas principais funções. A primeira delas, a função é a imunidade. Então, quando a pessoa tem resfriado crônico, tem vários tipos de doença crônica, então, uma das coisas que a gente tem que fortalecer é o sistema linfático. E a segunda função é controlar o líquido que fica entre as células. Então, a retenção de líquido, quando a gente faz lá a drenagem linfática, é isso, a massagista vai lá, ela mexe ali naquela área e ela ativa pontos na massagem, que são pontos específicos que ficam entre as axilas, fica no pescoço e fica entre a virilha, tá bom? Então, às vezes, quando você está conversando com o cliente, você pode perguntar: você tem algum inchaço, algum gânglio embaixo das axilas? Porque às vezes você percebe que a pessoa, principalmente quando ela está com a parte emocional muito com um problema de relacionamento, às vezes a pessoa não consegue botar para fora. Ela não consegue botar a tristeza dela para fora. E aquilo vai virando, vai entupindo esses banheiros naturais. E aí a pessoa cria, dentro dos linfonodos, eles ficam inchados e trava aquele lugar. E a energia não flui. Então, quando a gente trabalha meridianos, quando a gente começa a energizar os chakras, a gente começa a perceber que precisa trabalhar o sistema linfático da pessoa para trazer de volta aí a imunidade da pessoa. Os linfonodos são essas bolinhas aí, que também são conhecidas como gânglios. Então, quando às vezes você fica com um gânglio inflamado, você percebe, né, assim, embaixo do maxilar, aqui no pescoço, ou nas axilas, ou na virilha, é uma bolinha dessa que fica inflamada. O gânglio, eles filtram. Então, eles são os filtros. Então, a linfa, que é o líquido, ele passa ali naquele gânglio e o gânglio filtra as toxinas. Então, todas as toxinas do corpo, elas são filtradas ali. Quando ele não consegue fazer esse filtro, ou ele entope de alguma forma, ou ele fica travado, ele acaba inchando e dá aquele gângliozinho. Então, são pontos linfáticos que recebem esse líquido, né, que é a linfa. Então, geralmente, os linfonodos, eles estão em lugares determinados. Então, a gente tem os linfonodos ignais, que é na virilha, os linfonodos
que ficam, os axilares ficam nas axilas, e os linfonodos cervicais, que ficam aqui entre o pescoço aqui e as amígdalas, tá bom? Então, quando você vai lá no médico e ele faz esse exame de toque, é exatamente para identificar no seu corpo se você está com alguma infecção, só que ainda não veio em febre, não aconteceu nada. Então, quando ele aperta esses pontos específicos, ele está verificando ali para ver se você tem alguma inflamação no sistema linfático, porque ele avisa quando a gente tem algum problema de alguma infecção, alguma coisa, ele fica o quê? Inchado. Então, isso significa que seu corpo não está bem, alguma coisa lá está acontecendo. Às vezes, ele incha, né? O próprio corpo ele tem um sistema dele maravilhoso. Então, ele fica inchadinho, tudo, mas você não tem febre, não acontece nada, o corpo consegue rapidamente deter aquela infecção e você não precisa tomar remédio, nada, aquilo desincha, aquele gânglio, ele simplesmente ele some. Mas, em algumas vezes, ele acaba ficando ali, tá? Então, aquilo causa um bloqueio aí na própria linfa, dentro do corpo. Então, nós temos também o ducto torácico, que ele é exatamente aqui, esse canal aqui em cima, tá? O ducto torácico, ele faz com que os linfonodos, eles vão desembocar direto no sistema cardíaco. Então, olha que legal. Então, nós temos o duto do lado direito e o do lado esquerdo. O ducto torácico do lado esquerdo, ele drena todas as linfas provenientes das duas pernas, do abdômen, do tórax esquerdo e do braço esquerdo. E do lado esquerdo do pescoço. Então, se o seu cliente fala lá assim, eu durmo e acordo com o meu braço esquerdo dormente. Então, é um lugar que você pode começar a trabalhar, que é o quê? O sistema linfático dessa pessoa do lado esquerdo. O lado direito, ele drena as linfas do braço direito, da parte direita do pescoço e a face direita. Então, ambos os ductos torácicos que passam aqui no centro, eles vão desembocar no coração, tá? Então, quando a gente fala no coração, a gente sempre vai transferir a parte do corpo para o chácara. Por quê? É aonde, quando a pessoa fala de um problema e você sempre procura trazer para a área do chakra, se você sabe aonde estão os chakras, né? Chakra da base, esplênico, plexo solar, cardíaco. Então, quando a gente fala que os dois ductos eles vão dar no cardíaco, então essa é uma área que controla todo o sistema linfático. Então, quando a gente fala da parte emocional, na alquimia, o sal ele fala da emoção. Então, o chakra principal que a gente deve trabalhar quando a pessoa precisa ativar de novo o sistema imunológico dessa pessoa é o chakra cardíaco. Porque a pessoa precisa amar e se sentir amada. Então, quando você vê uma pessoa, geralmente pessoas que estão fazendo tratamento agressivo com câncer, ou elas são meio revoltadas, tá? Ou elas são muito carentes. Então, quando você vai fazer um atendimento, você percebe na fala. Às vezes a pessoa ela é meio hostil, assim, você pergunta alguma coisa, ela responde de qualquer jeito. Ou, às vezes, você fala alguma coisa, a pessoa já começa a chorar. Então é ótimo, porque ela está botando aquele sal para fora. Mas, como terapeutas, a gente pode trabalhar também, porque vocês vão perceber que lá no Terapeuta Hertz, dá para vocês fazerem um envio, tanto do chakra, da cor, que é a própria frequência em Hertz, e dá para ativar o sistema imunológico dessa pessoa, ajudando ela. Vamos supor que você está fazendo um tratamento de câncer. Então, você trata o câncer e depois você ajuda o sistema imunológico dessa pessoa. O timo, ele é muito importante, porque ele é um órgão linfático situado na parte anterior da cavidade torácica. Então, ele está exatamente em cima aqui do nosso cardíaco. Então, antigamente, os padres, né, eles batiam assim no peito e falavam assim, minha culpa, minha única culpa. Isso é uma técnica de bater assim no timo, de você acordar ele. Então, o que é legal? Todo dia de manhã, a pessoa dá uma batidinha no peito. Porque, às vezes, quando a gente levanta da cama, o nosso corpo ele fica mais lento. Quando você dá essa batidinha, 3 batidinhas no timo, você está despertando o seu sistema imunológico.
Então, eu sempre, quando eu atendo um paciente que está com algum problema de câncer, eu dou essa dica, eu falo, olha, quando você levantar da cama, dá 3 batidinhas no tórax. Aí a pessoa não entende, eu explico o que é um jeito de ativar o sistema imunológico da pessoa. E funciona muito bem, gente, vocês não têm noção. Então, o timo, ele tem, tem a traqueia, tá? A veia jugular interna, a artéria, porque ele fica bem aqui, a carótida, e ele liga os pulmões. Então, quando a gente fala assim, ah, mas o sistema linfático está ligado no pulmão, está totalmente ligado no pulmão. Então, por exemplo, você vai atender alguém que tem Covid, eu preciso que aquele cara manda aquele muco para fora. Então, tudo bem, lá na frequência você tem um tratamento específico para Covid, mas eu posso fortalecer o sistema linfático daquela pessoa, para que o sistema, a própria imunidade da pessoa comece a funcionar e mandar aquelas toxinas para fora. Então, é um jeito de você fazer uma asepsia, tá? Que a gente fala na alquimia, que é o quê? De usar o próprio imunctório natural do corpo, mandando as toxinas para fora, tá bom? Então, durante o crescimento aí na infância, é, a maturação do timo, ele serve para que a gente consiga gerar o linfócito T. O que é esse linfócito T? Eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Porque quando a gente trabalha com área de câncer, eles são muito importantes. Porque cada tipo de câncer, ele vai precisar de um linfócito diferente. E tem um linfócito que é bem específico, que ele dá na medula óssea, que se ele é ativado, ele consegue matar o que tem de errado no corpo. Ele é tipo o chefe do pedaço, ele é tipo o delegado. Então entrou lá um anticorpos, lá um vírus horroroso, ele que vai lá e fala, opa, peraí, tem coisa errada aqui no sistema. Ele vai lá, inclusive ele é chamado de killer mesmo, né? Ele vai lá, envolve aquele patógeno e o próprio corpo consegue, se está funcionando direitinho, né? Ele consegue botar para fora aquele, como se fosse um ataque, né? Ele vai lá e mata aquele patógeno que está invadindo ali o corpo. O linfócito T, ele desenvolve no timo. Então, o timo, ele que ajuda a desenvolver esse linfócito aí, que a gente chama do linfócito T, tá bom? Eles ajudam o sistema imunológico a proteger os organismos contra vírus, fungos, qualquer tipo de infecção. Então, se você tem um paciente lá, vive doente, vive resfriado, ou está fazendo um tratamento muito agressivo, seja para câncer ou qualquer outra coisa, ter um trabalho maravilhoso para ser feito é o que? Você vitalizar esse sistema linfático da pessoa. Porque a pessoa vai ter a própria imunidade do corpo, mais o tratamento que você já está fazendo, ela vai ter um melhor resultado, aí vai ter 100% de resultado. O timo também diminui de tamanho ao longo da vida. Então, conforme as pessoas são mais idosas, ele vai ficando pequenininho. Então, o ideal é você sempre dar a dica para o paciente. Olha, quando você acordar de manhã, dá 3 batidinhas no peito, porque é um jeito de você acordar e fazer com que a timo ela funcione aí um pouquinho mais, tá bom? A medula óssea é um tecido líquido que ocupa o interior dos ossos, tá? Então, aqui é uma extração, né, da medula. Ela também no modo aí peculiar, a gente fala que é o tutano do osso, tá? Então, fica bem no centro ali do osso a medula óssea. A medula óssea, ela é responsável por produzir os componentes do sangue. Então, a medula óssea é considerado que é a fábrica do sangue. Então, por exemplo, eu tenho uma cliente minha que eu atendo, ela teve que zerar a imunidade dela. Então, todo o tratamento é feito pela medula óssea. Então, eles injetam lá uma quimioterapia muito forte, zera, é como se tirasse o computador da tomada, né? Para você tentar começar aquele programa de novo, para ver se ela produzia os anticorpos aí, o sangue dela necessário para ter aí, né, parar de produzir as células cancerígenas. Esse tratamento, de todas que eu já atendi, essa foi a única cliente que eu tenho que deu certo com esse tratamento. Só que toda vez ela tem que fazer o PET scan para poder estar monitorando ali como é que está para ver se não evoluiu, se está tudo bem, enfim. Mas a medula óssea, ela é a fábrica do sangue. Então, ela existe
a medula, ela cria 3 tipos de linfócitos. O linfócito T, que são os glóbulos brancos virgens, produzidos na medula óssea, e eles amadurecem no timo. Então, esse é o linfócito T. O linfócito B, que são os glóbulos brancos virgens, produzidos na medula óssea e amadurecidos no mesmo local, que é dentro da medula. Então, ele vem do inglês. Por que ele é B? Porque é do bone. Bone é osso em inglês. Então, quando a gente fala de linfócito B, é porque ele é fabricado e ele fica dentro da medula óssea. O linfócito NK, eles são glóbulos brancos produzidos na medula óssea, que são exterminadores naturais. Então, a sigla NK significa Natural Killer. Olha que legal. Então, se a gente começa, por exemplo, eu estou trabalhando lá um paciente com câncer, estou passando lá várias frequências no RETS lá para o câncer, para aquela pessoa. Eu posso, junto com esse tratamento, fortalecer o sistema linfático daquela pessoa. Por quê? Vai trabalhar em todas as glândulas linfáticas, todo o canal, vai ativar tudo isso, e o próprio sistema dele, né, que é dentro da medula, vai trabalhar gerando aí esse linfócito NK, que é o quê? O natural killer do corpo. Então, ele naturalmente, o corpo já tem isso para combater alguma célula, o RNA da célula, quando ele está se multiplicando, a célula que multiplica errado, que gera o câncer, ele já vai lá e já extermina aquilo, porque é o próprio sistema funcionando aí do corpo da pessoa, o sistema natural da pessoa aí funcionando, tá bom?